Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês nesse dia, nesse domingo maravilhoso, esse domingo especial, um domingo de descanso para alguns que não trabalham, um domingo de ficar com a família, de almoçar juntos. Que esse domingo seja um dia maravilhoso para vocês, queridos. Eu desejo isso em nome de Jesus, tá bom? E um domingo também para nós irmos cultuar ao Senhor na casa de Deus. Então, daqui a pouco, se você ainda não foi, eu sei que você vai com a sua família para cultuar o Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a meditar aqui no nosso devocional de hoje, em 2 Timóteo, ainda no capítulo 1, tá bom? A partir do verso 9 diz assim: Deus nos salvou, tá? E nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento do Salvador, nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Que bênção, que texto, que versículos maravilhosos. Eu quero trazer hoje em cima desses versículos que eu falei, mas só para frisar aqui o que Paulo fala a Timóteo: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Isso é lindo, querido. Nós somos, eu e você, somos propriedade exclusiva do Senhor. A nossa vida é de Deus, a nossa vida é do Mestre. Amém? Do Senhor Jesus. Não foi por causa do que temos feito. Não foi, querido. Não é por causa da nossa justiça. Não é por causa da nossa santidade. Não é isso. Mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Sempre foi plano de Deus, projeto de Deus, de todos nós sermos povo dele. Lá no Jardim do Éden, quando ele deu a Adão e Eva a ordem de crescer e multiplicar, ele estava crescer essa geração, de expandir essa geração, de homens e mulheres semelhantes a ele, que refletissem a glória dele, na medida que a humanidade fosse crescendo, se reproduzindo, toda a terra seria tomada cheia da glória de Deus, cheia de pessoas que refletissem o amor, a presença, a própria imagem de Deus. E esse sempre foi o plano original do Senhor para mim e para você, querido, amém? E hoje Ele nos resgatou aquilo que estava perdido, aquele plano que aparentemente aparecia perdido. O Senhor resgatou esse plano dele, o plano original dele para a humanidade. Ele nos salvou, nos tirou do império das trevas e hoje nós estamos assentados à destra de Deus nas regiões celestiais, amém? Nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus, filhas e filhos, tá bom? Isso é lindo, isso é maravilhoso. A Bíblia fala de muitos textos que relatam sobre quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo santo,
povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de anunciar as virtudes, o evangelho, o reino dele. Isso é lindo, isso é maravilhoso por causa da sua graça. O que é a graça? A graça, o significado da palavra graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, queridos. Não. Não é por causa de nós. Até há um outro texto que em Apocalipse que diz que a nossa, se não me falha a memória, é em Apocalipse, mas eu quero até confirmar isso com vocês, mas que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Então a nossa justiça nunca vai nos salvar, mas é somente a graça de Deus, o amor de Deus, o amor eterno de Deus por mim e por você é que vai nos resgatar e que nos resgatou, nos libertou e hoje nós somos filhos, nova criatura somos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero contar um testemunho sobre essa questão aqui do verso 9 que fala que agora ela foi revelada, tá? Ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o Salvador. Então essa graça nos foi revelada por meio de Cristo Jesus. Amém? Antes da criação do mundo. Isso é maravilhoso. Eu quero contar um breve testemunho para você, de forma muito rápida aqui, mas que aconteceu comigo assim que recém-convertido, eu tinha acabado de entrar na igreja. Eu acho que tinha alguns meses, uns 5 meses, 6 meses que eu estava sendo acompanhado, sendo discipulado, participando de uma célula, realizando todo aquele processo que a nossa igreja tem, um cuidado muito grande, muito precioso, por cada pessoa que entra na igreja, que entrega a sua vida, o cuidado da consolidação. Eu era acompanhado por um grande homem, um amigo muito, muito precioso, Fábio Augusto, que me acompanhou por 6 anos nos primeiros passos da fé e até depois de muito tempo. O Fábio foi um homem de Deus que eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Mas certo dia era um sábado que acontecia o culto de jovens na nossa igreja e eu estava, era mais ou menos 1 hora antes do culto. A gente sempre chegava cedo para ajudar, organizar a igreja, arrumar, ajudar a carregar os instrumentos. Eu lembro nesse dia que eu estava ajudando o Ministério de Louvor a organizar os instrumentos em cima do palco e etc. Dar aquele apoio e tudo. E eu tava lá em cima e de repente eu olhei para baixo, entrou um rapaz na igreja, um pouco assustado, e ele foi de encontro justamente com o meu discipulador, Fábio Augusto. E eu lá de cima olhei ele conversando com o Fábio Augusto e explicando alguma coisa, não dava de ouvir o que era, porque era lá em cima e não dava. E de repente o Fábio Augusto faz um gesto com a mão assim, me chamando. E eu prontamente desci e fui lá com o Fábio Augusto. E o Fábio falou bem assim, pegou no meu ombro: Márcio, vai ali com esse irmão, resolve rapidamente essa situação lá com ele, e aí você já volta pra cá pro culto, tá bom? Isso era o culto começava às 7 da noite, isso era umas 6h15, mais ou menos 6h20. E eu, sem entender, mas sempre disposto, disse: tá bom então, vamos lá. Só que na hora até me deu não sei, porque ele não disse o que era, só disse pra mim ir lá acompanhar ele e resolver. E só que na hora tinha um outro irmão lá, disse: irmão, vem aqui comigo, bora ali juntos. E fomos juntos, eu e ele entramos dentro do carro. E o rapaz, um pouco assim, nervoso, sabe, preocupado, acelerou e andou muito rápido no carro. E eu já estava ficando preocupado, Senhor Jesus, orando em espírito.
E, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Aí eu fiz a pergunta pro rapaz. Eu disse, irmão, me diz uma coisa, o que está acontecendo? Para onde que nós vamos? E aí o irmão falou assim, olha, rapaz, o negócio é sério ali, ó. Ninguém conseguiu expulsar esse demônio. Na hora que ele falou aquilo, assim, meu Deus do céu, Senhor Jesus, ninguém conseguiu expulsar? Quem sou eu para expulsar esse demônio? Eu fiquei tão preocupado, gente, irmãos, tão nervoso naquela hora. Eu só fiz olhar pro irmão que estava atrás e que assim na mente falei assim, meu Deus, eu nunca tinha tido uma experiência dessa de expulsar um demônio e essas coisas assim. Então eu fiquei muito nervoso. E quando nós chegamos na frente da casa, tinham muitas pessoas mesmo. A vizinhança toda estava na frente da casa, na frente da rua, assim bem na rua e todos estavam lá assim. E quando nós saímos do carro, parece que tinha acabado de chegar um super-herói. E de repente eu ouvi alguém dizendo assim, olha, chegou o pastor, chegou o pastor. Irmãos queridos, o irmão que estava comigo, que pastor, Senhor, cadê esse pastor, meu Deus? E aí eles abriram caminho pra gente entrar na casa. Era a gente na porta, era a gente em cima de árvore, olhando. E eu não sabia o que tinha lá. Apesar que o irmão já tinha dado a dica, né? E quando eu olho, irmãos, eu chego bem próximo e olho pela porta. Eu nem cheguei a entrar. Eu olhei pela porta. Tinham dois homens segurando um rapaz. Um segurava nas pernas e outro segurava nos braços. Quando eu olhei, eu falei, Jesus amado, aonde que eu vim parar, Senhor? E começando a clamar o sangue de Jesus, Senhor, me ajuda, eu não vou passar vergonha aqui, Senhor. E aí eu disse, bem, eu tô aqui, agora eu tenho que entrar, tenho que encarar. E algo maravilhoso assim aconteceu. Só que no momento pareceu assustador para mim, mas depois Deus me deu uma revelação, o Espírito Santo me deu uma revelação daquilo e eu entendi o que estava acontecendo naquele exato momento. E quando eu coloquei meus pés, exatamente meus pés, dentro da casa, aquele espírito imundo gritou de forma com muito ódio, né? Com muita raiva, gritou alto e disse que não gostava de mim, que era para me sair dali, né? Perguntou o que tu veio fazer aqui? Sai daqui, eu não gosto de ti. Aí eu, meu Deus do céu, você não gosta de mim, Senhor, porque na hora me deu medo, mas assim o Espírito Santo assim como um start, assim um estalar de dedo, e me deu uma revelação disso. Eu estou contigo, meu filho, não tenha medo. Eu estou contigo. Aí eu entendi naquela hora, eu tive revelação de quem eu era em Cristo, da graça do Senhor Jesus, da revelação do Espírito Santo, do Evangelho. Assim como Paulo fala que Deus me escolheu como apóstolo e mestre, eu entendi naquele momento que Deus tinha me escolhido para estar naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Então eu me enchi de ousadia, dessa ousadia de Deus, como nós lemos em 2 Timóteo, né, capítulo 1, verso 7, que Deus não tem nos dado espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de ousadia. Então naquele momento eu falei, solta o rapaz, pode soltar ele. E os pais estavam ali chorando e os irmãos estavam também chorando, desesperados. E já tinha quebrado muita coisa ali, era na sala da casa. Quebrado coisas, tava todas as coisas reviradas ali. E eu falei, pode soltar o rapaz. E não, aí disseram assim, alguém disse, não solta, não solta porque ele vai bater e vai quebrar tudo. Se soltar, queridos, os dois homens soltaram. Aquele rapaz, eu nunca vi alguém levantar tão rápido do chão como aquele rapaz. Ele levantou com tanta rapidez e partiu para cima de mim. Mas, queridos, eu só apontei o dedo assim
Eu me lembro muito bem, apontei o dedo e dei a ordem, em nome de Jesus, demônio, e mão para trás. E para glória de Deus, aquele rapaz que estava possesso se ajoelhou e colocou a mão para trás, as mãos para trás. E eu coloquei minhas mãos sobre ele, orei e dei a ordem para aquele espírito imundo sair dali. E aquele rapaz, naquele exato momento, foi liberto, caiu ao chão. E eu levantei ele junto com a ajuda das pessoas que estavam ali. E ele começou a chorar muito. Eu o abracei e comecei a ministrar na vida dele o amor de Deus, a graça de Deus. E naquele exato momento eu perguntei se ele gostaria de entregar a sua vida para Jesus. A resposta dele foi sim. Só que eu aproveitei também naquele exato momento, já que os pais estavam ali, perguntei se os pais também gostariam de entregar a vida para Jesus. E todos eles entregaram, toda a família entregou a vida para Jesus. E para encurtar a história, aquele rapaz se tornou um discípulo meu, porque eu vi que Deus estava me dando a responsabilidade não só de ganhar, mas de cuidar, de consolidar, de pastorear. E aquele jovem começou a ser discipulado por mim e começamos uma pequena reunião também no lar dessa família, uma reunião que nós chamamos de grupo de evangelismo. Eu comecei a fazer o grupo de evangelismo na casa desse irmão, e outras pessoas que estiveram presentes ali, que viram a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus sobre as trevas, também entregaram a vida para Jesus e participaram desse grupo. E dentro de alguns meses nós fundamos ali uma célula, um pequeno grupo que reuníamos todas as semanas. E aquele rapaz, depois de ser bem acompanhado, bem discipulado, passando por todo um processo de tratamento, de ajuda, de aconselhamento e de libertação, ele foi preparado, foi capacitado e se tornou o líder daquela célula. Ele se tornou o líder. Então foi algo maravilhoso, porque depois todo esse tempo eu já estava liderando um outro grupo, né? Já liderava um outro grupo em outro dia. Então não dava para eu continuar liderando lá. Então aquele irmão que se chamava Arlisson se tornou um líder de excelência, que cuidou muito bem daquela célula. E para a glória de Deus, até hoje, toda aquela família está salva, ela está ali congregando, fiel, e para a glória de Deus. Então, esse testemunho reflete tudo isso sobre esse versículo aqui, que nós já acabamos de ler, esses textos que Paulo fala que Deus nos chamou para sermos o seu povo. E esse povo é um povo que vai ser representante, vai ser embaixador dele aqui, diante das trevas, vai ser luz, vai iluminar. Então, esse é meu chamado, esse é o teu chamado, querido. Eu sei que nem todos foram chamados para serem pastores, ministros, mas ministros que eu digo assim, tempo integral, servindo a Deus dentro de igreja. Eu sei disso, mas todos nós fomos chamados para sermos embaixadores e representantes dele nessa terra. Todos nós fomos para sermos sal, para sermos luz, para sermos exemplo e representantes do reino aqui. Amém, queridos? Que Deus possa ter abençoado você através desse devocional e que Deus te dê um ótimo final de semana. Curta a sua família, curta esse almoço e até o próximo café com a palavra de Deus. Um forte abraço, queridos. Fiquem com Deus.